Fala pessoal do YouTube, como é que estamos essa manhã, início de semana. Vai perdoando a voz, ainda estou gripado. Você viu que lá no vídeo eu estava meio aí assim, né? Quando eu recebi a minha mimosa agora, tem até que descobrir o nome para essa motoca, mas a gripe me pegou. Mas deixa isso para lá. Agora eu quero emplacar essa moto, vou eu mesmo no Detran. Te convido lá comigo para essa burocracia aqui em Rondônia, primeiro emplacamento. Sou Cláudio, você está no PVH On The Road. Perfeito. Vou te convidar a ficar comigo nesta manhã. Te mostrei a primeira partida como é que é, né? Apertou no freio, ó. Questão de altura. Depois você começa a andar. Ó, eu tô com o pé praticamente todo no chão. Começou a andar, 30 por hora ela sobe. A altura parou, ela desce automaticamente. Então, para você com estatura mediana, não vai ser o problema. A primeira, você passa normal. Olha lá, primeira manual. Eu venho aqui, ó, automático. Conforme eu for me aprimorando aqui de conhecimento de pilotagem, eu vou fazendo questão de mostrar para você. Já adianto o pedido para você que não é o inscrito, se inscrever aqui no PVH On The Road. Você deixar seu like, compartilhar, comenta aí, chama na discussão, da sua opinião. Bora falar bastante. Eu postei um shorts aqui, quando eu peguei a moto, mas deu um engajamento legal, hein? Penso que será um bom momento para o canal com essa nova nave. E outra coisa, onde você chega, quem gosta de moto, para conversar, tá? O vizinho ali, é novato aqui no condomínio, só era oi, sabe? Hoje não, cara. O cara paramos ali e conversou uma meia hora. Eu nem sabia que ele gostava de moto. Então vai atrair sim essa atenção e essa possibilidade, óbvio, de ampliar nossas amizades. Isso é sempre muito bom. A gente já começou a florar o IP, a estiagem na Amazônia, o IP embeleza nossas ruas aqui em Porto Velho. Cara, suspensão dessa moto, então, você tem que andar, vai na concessionária aí, se você é de Porto Velho, vai aqui na Munique. Se não é, vai em qualquer lugar do Brasil, se andou nessa moto aqui, esse negócio automático, realmente te vicia, né, cara? Te vicia, eu era preconceituoso, infelizmente, admito, a gente é um machista de desconstrução, né, cara, foda. Então eu tinha raiva desse negócio, mas é muito bacana. Suspensão, 100%, você vê que ela é rígida, mas não machuca tua, não sei, esses alemães, os caras se esmeram nessas tecnologias dele, cara. Bom, já tô chegando aqui no Detran da minha cidade, em Porto Velho. Já vou pegar a direita. Então logo eu estacione aqui e pegue a senha, não sei quanto tempo demora. Geralmente eu faço o serviço pela concessionária, mas eu vi que ficava mais barato, então, para não gastar moeda, tudo, o que tinha ficou lá nessa realização desse sonho. Então a gente vai economizando no desconto. Se economizar, economiza, né? Ora, porra. Daqui a pouco eu volto a falar contigo. Calma aí. Bom dia. Queria uma senha para primeiro emplacamento? Tem.
sistema. Sem sistema, tá? Vamos dar uma saída. Sem sistema, sem previsão de voltar. Sem previsão. Aí, ó. Já fizeram cheques, documento de foto, comprovante de residência. Peguei? Não. Primeiro emplagamento, precisando da nota fiscal, cheques, documento de foto, comprovante de residência. Chega na frente e tira cheques. Tá. Tira lá e volta chamar. Obrigado. Aí, ó, sem sistema. E que bom, né? Dá tempo de eu tirar as xerox que precisam ali. Você falou, você precisa de papel. O estudo digital não precisa de papel. É bom que dá dinheiro para o pessoal da xerox. Preciso um comprovante de residência, suave, documento com foto e da nota fiscal. E tá ali o cabra da xerox me esperando. Deixa eu ir lá. Pronto. Cópias tiradas. Estão aqui. Agora retorno, não sei se o sistema já voltou. E aí, tendo voltado, eu vou mostrando aqui o tempo do atendimento. Agora, 9 horas e 23 minutos. Então já cheguei, tem uns 5, 6 minutos, né? E vamos ver quanto tempo eu ainda fico aqui na Detran cidade. Não sei se já me chamaram. Deixa eu conferir aqui minha senha. Agora é aguardar, né? 5h43, 120. Ficar pensando no tempo não estressa, né? Guardar, daqui a pouco a gente tá ali. 9h32, já fui atendido, já me chamaram aqui pelo guichê 3. Entreguei documentação. Vamos ver como é que resolve aqui. Primeiro emplacamento. Essa é a nota de fábrica? Isso é de fábrica? Sim. É. Essa nota Você precisa de... é da nota de fábrica e da revendedora. Tem Deixa eu ver também. se essa é de fábrica aqui, ó. Essa tá difícil. Consegue não arrumar? Porque essa daí não serve. Tem uma outra aqui também. É essa que você precisa? Essa daqui é a da revendedora. Você pode tirar uma cópia para mim, por favor? Aí eu pensei que era só a nota da fábrica, mas precisa da concessionária também. Aí a moça muito gentilmente aqui me tirou uma cópia. Se você quiser ficar com essa que tá mais bonitinha, me dê essa amassada aí. Não vou ficar com a original. Ah, é? Ah, tá ok. Na verdade, fazendo essa eu pegava o recibo em branco, confiando. Tava tudo muito fácil, né? Tava tudo muito bom. Cheguei lá no atendimento. A senhorinha falou que não cadastraram a TPV pra gente. Nem que porra é essa? E era concessionária. Liguei. A concessionária me falaram que é a fábrica. Falei, faça aí. Não é tão rápido, não sei te dizer quanto tempo leva. Nem me mantiveram aqui não, falou, vá pra casa. Então, o que era pra ser 1 hora, vai se tornar 1 dia e 1 hora, né? Ou não sei quanto tempo. Tá bom, dia 1, o vídeo vai ter 2 dias, tá? Quando retornar aqui, eu retorno aí, tchau. Desencontro aqui. Tô subindo na moto, ainda bem que eu apanhei um pouquinho pra... Ela é automática, tem negócio de ficar paradona, tipo P. Você não consegue puxar, enfim, apanhei, depois eu vou mexer nisso aí também e mostrar pra você. Aí
A concessionária me liga e falou, Gerardo, documento. Poderia levar até um dia. Levou 2 minutos. Aí eu voltei, ó. Acho que vai dar rock, hein? Vai dar certo, vai dar bom. Quase tudo muito bem. Recebi a emissão de taxas do Detran. O atendimento aqui é muito rápido, é coisa de 5 minutos, se não tiver os pormenores, como foi o caso. Obrigado, até a próxima. Aí, sistema aqui não está compatível com o Cefim. Vou ter que ir lá na Cefim emitir a guia de PVA. Aí é do Detran, ok, pressa, vou lá na Cefim. Só que não está caindo na hora também. Então tem esse probleminha aqui no Detran. Eles pediram paciência. É algo que arrecada tanto, né? Acho que é o que arrecada mais aqui no estado. Então pronto, então eu vou lá, pago essas duas aqui, emito lá não sei aonde, pago as duas, espero a compensação, não sei como, sabe, confirmar, não sei, perguntando ali. E aí ela me emite uma autorização de emplacamento. Aí eu vou ali mandar fazer a placa, já fui até abordado por um carinha aqui. De início ele cobrou 180 conto para fazer essa placa. Mas eu acho que eu consigo um desconto, não sei como é que tá aqui. Então é coisa para um dia todo ou 2 talvez. Mas para quem tava com um problemão, agora não tô só com um dia ou 2, tá bom. Aqui na Secretaria de Finanças do Estado de Rondônia, em frente ao Comando Geral da Polícia Militar, eu vou fazer a emissão dessa guia do IPVA, que aqui em Rondônia é 1% do valor da motocicleta. Deixa eu pegar uma senha aqui. Bom dia. E uma senha? É emissão de taxa de primeiro emplacamento, IPVA. Vai tirar para pagar? Para pagar. E daí o renovamento? Eu ainda primeiro emplacamento. É? Deixa eu ver aqui que eu tô. O senhor tá filmando, hein? Tô. Mas não a minha. Fique tranquilo que você não vai ficar famosa não. Eu só tenho a placa. Ou a nota. Ah, primeiro emplacamento. Eu acabei de vir do Detran e lá não tá emitindo. Ela falou, vai lá na Secretaria. Eu acho que ela ainda não tem, né? Não foi emplacada ainda? Não sei, né? Só então você vai fazer um agendamento. Tem que ser no seu celular o agendamento. Mas eu acabei de vir de lá, falou só, nós não estamos emitindo aqui no sistema, só vai lá e emite. Depois eu não tenho um renovamento. Não vai ter não, tem que ir lá na frente mesmo. Lá na frente mesmo. Aí eu tenho que fazer pelo celular. Celular. Tá bom, obrigado. Aí funciona o seguinte, eu cheguei aqui, eu faço um agendamento aqui pelo aplicativo e aguardo que me chamem ali. Aqui já não parece ser tão rápido como lá no Detran, né? São apenas 3 atendentes, tem uma galera ali, mas parece que é serviço interno. Eu fiz aquele agendamento e aguardo, né? Mas pelo menos ali tem água e tem esse cafezinho aqui, ó. O café tá caro, vamos aproveitar o café que a gente pagou, né? Nossos impostos. Ruim. Mas nesse preço, tomar. Guardando, o senhor ali desocupou. Esperando lá ele criar coragem de me chamar. Aí aparece nosso nome ali, ó. Como chama? Deixa eu ver se eu uso o alcance aqui. Alcança agora. Chamaram o outro, me traíram, chamaram foi outro. Coração 10h31. A meio-dia eu falei. E eu vou falando, calma. Ó, escutou? Brilhou pra mim, ó. Ser atendido agora. São só 10h39 nesse momento. Vamos ver como é que é o atendimento. Olá, muito bom dia. Como é que tá a senhora? Tudo bem? Eu tô vindo lá do Detran
que eles não estão fazendo a emissão, que o sistema saiu do meu primeiro emplacamento. Aí eles querem vir aqui para eu emitir a taxa, pagar e retornar lá. O sistema tá ruim. Diz que até o pagamento também, depois que paga, não está debitando na mesma hora, tá meio enrolado lá. Senhora? Prontinho, Cefim feito o atendimento. Vou aproveitar o ar-condicionado e vou fazer o pagamento logo aqui, né? Quem sabe o Detran faz autorização de emplacamento rápido. Deixa eu ver quanto que deu. Pancadão, hein? Uau! Um dia depois, deixa eu atualizar vocês do andamento aqui do negócio. Vou botar a tela aqui. Você viu, né? Ontem, eu tô no dia seguinte, óbvio, mas ontem eu fui no Detran. Aí mostrei aquele certinho pra você, aquele primeiro passo. Você vai lá no guichê, pega a taxa, Detran com problema. Falou, ah não, agora o senhor não pode, porque tem que ir lá na BMW, porque eles não cadastraram a ATV. Liguei pra BMW, tô tentando sair pra ir embora, falei, vai ser no dia seguinte. Os caras me ligam, não, tá cadastrado, volta o Detran. Eles emitem algumas guias, mentira, uma guia, porque a outra falou, olha, Cefim não tá cadastrado, o senhor vai ter que ter lá, porque o sistema, não sei o que. Eu fui até a Cefim. Na Cefim, aquela burocracia, mostrei pra você aí. Inclusive teve uma mulher que achou ruim, disse que eu tava filmando ela e tal. Eu falei, não, tô filmando a senhora, nem vi que a senhora tava aqui, não sei. Ignoro, se a senhora estiver assistindo, ignoro sua existência, tá? Hashtag. Então tá, fui na Cefim, resolvi, pagou-se toda aquela taxa, caralhada de dinheiro. Detran novamente, a mulher falou, não, só tá dando baixa no outro dia e tal. Eu falei, mas a senhora nem me atendeu, não, o senhor não vai ser diferente, que os demais são assim. Eu falei, discuti, fui embora. Voltei hoje pela manhã, ok, pega-se a autorização de emplacamento. A autorização de emplacamento manda-se emitir a chapa, aquela placa Mercosul, paga-se aqui no cash R$140, se chorasse talvez fosse um pouco menos, se for no cartão 180. E agora tá bonitinha, deixa eu mostrar por aqui, porque me falaram para não fazer muito detalhe, tá aqui. A bicha tá emplacadona, gatona, hein? Só tô vendo qual vai ser o nome. Eu fiz algumas sugestões de nome lá em casa, mas aí teve resistência, né? Teve resistência. Eu falei, olha, como ela é Caracoro, eu falei, que tal Carol? Minha mulher falou, quem é Carol? História de Carol, não tem Carol não. Eu falei, então não tem Carol. Aí eu falei, como ela tem o verde com o dourado aqui, o amarelo, eu falei, é uma loira dos olhos verdes, vamos botar o nome dela de Galega, é alemã, Galega, tá? Não, quem é Galega? Não tem Galega, não tem Galega. Aí eu tô vendo na internet direto aí, nome bonito, chamou minha atenção. Sabe aquele negócio que você vê um nome bonito e chama atenção, coisa de gente pouco estudada? Eu tava achando bonito Magnetisk. Aí você dá um Google aí do Magnetisk, o que é. Mas aí pode ter conotação política, então eu não sei. Vamos ver ainda, tô rodando agora. Nem rodei ainda, vou pegar a primeira BR, tô recuperando aí da virose, já tô 100%, só essa voz assim. Mas tá normal, 100% de saúde. Já tô com dó porque eu sujei a bichinha aqui que choveu hoje, cara, olha só. Oh, meu Deus. Então, pronto. Questão de emplacamento, 100%. Tá? Tu deixou teu like? Tu se inscreveu? Tu deu aquela força? Se não, faça isso agora, ajuda a gente. E eu percebi que teve um engajamento legal do shot que eu coloquei aí, aquele brincando, né? Você vai pegar a moto aí, dá um beijo nela, você tá com a mulher, vez você beijar a mulher, você beija a moto e tal. O pessoal gostou, achou engraçado. Então, vou produzir mais, eu tô entusiasmado pra caramba, vou produzir mais conteúdo com ela, primeiro aí da BR, as minhas experiências. Tem um negócio aqui que eu não sabia, mas não vou mostrar agora não, vou mostrar depois. Ela tem freio de mão, mas toda moto tem freio de mão, calma, sabe aquela do carro que você puxa assim? Então ela tem também para não descer, que é pesada pra caramba. Eu vou mostrar todos os detalhezão, conforme eu for aprendendo, os detalhezões. Detalhezão, vou falar que eu não tô sabendo o vernáculo, a língua portuguesa. Tá bom, pessoal? Obrigado por ficar até aqui. Espero que você fique feliz com a minha felicidade. Um abraço, até o próximo dia.